Ok. Boa noite. Aqui quem fala é Mônica, do Espíritas à Esquerda, DF. Às vezes eu estou na Bahia, mas DF atualmente. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre racismo no movimento espírita. E é lógico, nós não poderíamos cometer o mesmo erro que nós estamos vendo cometendo aí, à torta e à direita, pelos meios de comunicação, por instituições espíritas, enfim. Nós decidimos mostrar na imagem o que é o preto falando sobre racismo. Isso é o mais correto. Então, na nossa live, Racismo no Movimento Espírita, eu, Mônica, vou ter o prazer de trazer para vocês as falas da Gisela Alves, do Adson José, da Isabel Guimarães e da Kelly Cristina. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, chamem o avô, parente, a mãe, amigos, chame as pessoas para ouvirem, para terem um pouco da nossa experiência e discutir um pouco sobre esse assunto, que é importante, sim. É preciso falar, é preciso comentar, é preciso saber o que nós sentimos e o que nós pensamos. Não tira o mérito de todos os brancos que agradecemos muito, que nos defendam, que lutem pelo antirracismo, mas a fala do racismo, a fala do incômodo, a fala do que sofremos, nós podemos falar. Estamos aqui para falar sobre isso. Então, agora eu vou deixar a palavra com a Gisela Alves e depois os outros vão falar em sequência. Boa noite a todos e muito obrigado por essa audiência. Boa noite a todos. Meu nome é Gisela. Eu sou espírita desde os 23 anos. Hoje eu tenho 32. Passei por algumas casas espíritas, justamente por questões de estudo, de trabalho, morei em algumas cidades, então essa é a minha vivência no espiritismo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, e a minha experiência em relação ao movimento espírita e o racismo, eu gostaria de colocar antes, brevemente, que, de modo geral, a minha experiência com o espiritismo, né, esse saber, esse conhecimento do espiritismo é uma experiência muito positiva, no sentido de que ele propõe uma resposta a questões existenciais, né, de onde viemos, para onde vamos, questões sobre a vida, os desafios da vida. E, nesse sentido, ele propõe uma reforma íntima, as relações interpessoais de uma forma muito mais fraterna, né? E amiga, né? Desperta também um senso também coletivo em uma visão também de melhoria, né? De uma evolução também planetária, um compromisso também social. Bom, a minha experiência ela se resume principalmente pela questão da invisibilidade, né, em relação aos representantes, dirigentes, pessoas que ficam à frente. A gente já frequentei centro espírita com um número considerável de integrantes, e também um número considerável de pessoas negras, e, na realidade, você não via elas nos cargos, né, de direção. Então, isso também é muito problemático, no sentido de que na sociedade há um racismo estrutural na sociedade brasileira, é uma expressão de uma desigualdade social, e nós não podemos reproduzir desigualdades sociais. Se ela existe, elas são passadas de uma forma naturalizada, mas que não é. Então, essas desigualdades elas são normais, né, cotidianamente normais, e precisa ter uma postura antirracista, preocupada em romper essas desigualdades quando elas se reverberam também nas instituições. E no espiritismo também tem que ter esse olhar mais preocupado, essa consciência mais preocupada em relação à luta antirracista. Bom, uma outra questão que também experimentei no movimento espírita muitas das vezes uma prática também da caridade material, mas associada também com preconceito
em relação à concepção do outro, né? Um preconceito moral em relação ao outro. Você faz uma caridade, mas você está cheia de julgamento em relação a outra pessoa e também um julgamento que perpassa a questão da cor de pele, né? Isso é realmente algo que vai totalmente contrário aos ensinamentos, às máximas do próprio Espiritismo. Uma outra questão também é porque nós espíritas também recebemos muitas das vezes alguns questionamentos, algumas questões de preconceito em relação à própria religião, e eu já testemunhei várias vezes espíritas se defendendo dessa questão, querendo fazer uma diferenciação muito rápida e ligeira em relação aos irmãos umbandistas e candomblecistas. Então, se colocando, inclusive, uma fala como se o Umbanda e Candomblé fosse ruim e o Espiritismo fosse uma questão do bem. Então, olha só como que a gente ainda precisa de uma conscientização em relação a não reproduzir essas desigualdades, porque a gente acaba reproduzindo essas desigualdades, e ter um olhar atento para que não se reproduza, porque nós temos também esse compromisso, porque o conhecimento traz uma responsabilidade, traz um compromisso, e eu acho que esse ambiente também de debate é muito pertinente para a melhoria e evolução do movimento espírita. E eu vou encerrar aqui minha fala nessa primeira pergunta e colocar aprofundar mais essa questão das obras, né, das contradições das obras e da representatividade nas próximas. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Adson José, estou falando aqui de Natal, sou professor de Física da rede pública e privada, e meu contato com o Espiritismo remota à minha infância, mas de atuação e evangelização e trabalho em casa espírita começou em 1996, por volta de 1996. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando, mas hoje mais afastado das casas espíritas, né? Eu gostaria de colocar aqui, fazer uma fala aqui, referente para quem eu falo, né? Quem me ouve, e essa fala é exatamente direcionada a todo aquele ser, toda aquela pessoa que esteja sofrendo e querendo aprender e querendo ouvir e querendo entender todo o processo. A gente vive num processo de racismo estrutural em que a gente não percebe quando as situações, em alguns momentos, quando a gente não tem um despertar para essa situação. Eu digo isso por vivência própria. Eu acredito que eu tive como é que eu posso dizer? Eu tive uma situação de vivência, de construção do meu ser, embasada nessa estrutura desse racismo estrutural, em que não me fazia perceber como negro, e não me fazia perceber que eu não percebia. Né? Interessante isso, porque a gente... o que é que eu posso ver hoje? Hoje eu vejo assim, quem são os meus amigos? Né? Eu tenho poucos amigos pretos, pouquíssimos, em sua maioria são pessoas brancas. Não estou dizendo com isso que seja ruim ou que não, mas eu estou só falando que é um retrato disso. Então, toda essa construção do ser Adson hoje, ela perpassa exatamente essa estrutura aí, essa questão de você se tornar aquilo, como Gisela falou, um ser invisível, e esse ser invisível ele reflete essa invisibilidade em várias outras
situações e vários outros aspectos. Né? E eu acho que a gente tem que desconstruir isso, né? A gente tem que fazer com que mais jovens, mais pessoas consigam perceber exatamente quem elas são e como elas podem agir e como é que elas podem responder a essa estrutura, a essa Bio3, se eu pudesse dizer. Exatamente. Eu digo que hoje eu sou uma pessoa preta, de construção branca, tentando se reconstruir e tentando se reformular, né? E entender quem eu sou e como é que eu vou fazer isso. E gostaria de ressaltar também alguns pontos referente a esses pontos, essa situação, que é exatamente a questão da percepção. Eu não percebia, não percebia, e se você me perguntar hoje, Adson, você viu, você vivenciou, eu poderia lhe dizer que não. Mais tarde é que eu fui perceber, eu acho que toda a estrutura ela vai forçando você a aceitar determinadas situações e vai aceitando, e sem você entender, e de repente há algo mais forte que acontece com você e você desperta para isso. Eu acredito que seja mais ou menos dessa forma, né? Então, eu gostaria de estar aqui também, não só para uma pessoa que fala, mas uma pessoa que escuta. Eu quero escutar muito a Gisela, a Isabel, a Kelly, exatamente, e quem nos assiste, né? Exatamente para a gente poder dialogar e aprender mais e a construir mais com tudo isso. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite a todos e todas, boa noite, Gisele, Adson, Kelly, Moniquinha, todos vocês que estão aqui acompanhando essa live de extrema importância. Quero dizer da minha felicidade de poder participar, porque é um tema que, num passado recente, eu escrevi um artigo que foi publicado na página do Espíritas à Esquerda, exatamente falando e abordando esse tema, um tema que começou a me incomodar, eu diria que tardiamente, no movimento espírita, porque isso que Adson trouxe é uma realidade, a gente se descobre negro, a partir de determinadas reações que as pessoas têm. Então, eu estou aqui falando de Salvador, na Bahia, a cidade com mais negros por metro quadrado, fora da África, e quando nós adentramos as casas espíritas aqui, nós percebemos nitidamente, não só naqueles que é dado lugar de fala, mas inclusive na própria plateia. Então, os negros e negras, no movimento espírita, nas casas espíritas, mesmo em Salvador, que é essa cidade mais negra fora da África, o maior número de negros fora da África, são olhados como pessoas que vêm para receber o farnel, para receber a caridade material. E existe uma barreira, e é uma barreira muito perversa, porque você é dissimulado. Então, como é que a minha experiência? Eu digo que a minha experiência com racismo começou aos 6 anos de idade, na Igreja Católica. Compartilhando aqui com vocês, tá? Não dei risada, eu queria ser anjo na Igreja Católica, porque minha mãe frequentava a Igreja Católica lá em Itabuna, cidade onde morávamos, onde morei até os 8 anos de idade, e quando chegava no final do ano, nessa época do Natal, escolhiam crianças que estavam ali para irem para o altar, porque faziam uma espécie de peça teatral e tal. E eu queria muito vestir aquelas roupas e botar aquelas asas e aquela auréola. E eu ficava assim, olhando para a tia me escolher, quase pulando da cadeira para a tia me escolher, tipo, eu, mas a tia nunca me escolhia. E eu percebi, aos 6 anos de idade, olhando o teatro lá no dia de Natal, na véspera, na semana do Natal, e eu só via crianças brancas de olhos claros. Eu, aos 6 anos de idade, consegui perceber isso, sem nem entender que eu estava sendo vítima de racismo. Então, as crianças negras, elas sofrem o racismo desde o nascimento.
porque a violência obstétrica contra a mulher negra ela é muito mais frequente e violenta do que com relação às mulheres brancas. Não que as brancas também não sofrem também. As crianças negras, as mães estão cuidando dos filhos das pessoas brancas e deixam os filhos com os menores, ou com seus irmãos maiores, ou com o vizinho, ou em creches que nem sempre estão preparadas para recebê-los. Então, nós sofremos desde o início. Em minha experiência, eu tenho quase 30 anos de movimento espírita, palestrante, escritora, facilitadora, seminários, e muito trabalho coordenando cursos e grupos, mas só muito mais recentemente eu comecei a perceber tanta ausência de mulheres na direção do movimento, quanto de negros e negras. Então, se você nasce mulher e negra, a barreira é ainda muito maior, porque você tem que enfrentar o machismo estrutural e o racismo estrutural. E é perverso, por quê? Porque no movimento espírita as pessoas posam de boazinhas. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, e a desculpa que dão para o racismo que você está sofrendo, e que por isso difícil de você se dar conta, é que você não está preparada, você não está pronta, você nunca fica pronta. Você sempre tem algum defeito e alguma acusação no campo moral, como se você tivesse mais defeito que as outras pessoas. E aí você começa a observar que outras pessoas muito mais problemáticas do que você, que é problemático todo mundo né? Cada um tem suas sequelas, cada qual com seus problemas, mas você começa a perceber que outras pessoas que têm muito mais problemas ou muito menos dedicação e conhecimento não são colocadas neste lugar de quem não está preparado. Então, uma das formas que eu percebi o racismo, não só pela minha observação de não ver pessoas negras e negros no púlpito, né, nas mesas diretoras das casas espíritas, mas também isso uma experiência pessoal. Sempre foi difícil alcançar este lugar, porque o que era me dito é que eu não estava preparada, porque eu ainda precisava evoluir mais, crescer mais moralmente. E isso é muito perverso, porque você começa a pensar e, às vezes, a sentir que você é inferior às outras pessoas. Ou, quando você sente uma injustiça e fala, aí vem a velha máxima, você está obsidiada. Porque você não pode se insurgir contra uma estrutura que lhe esmaga. Então, é difícil você se insurgir contra o racismo estrutural, porque é você, e quando você não se dá conta. Quando a gente se dá conta, a gente vem para uma mesa como essa aqui, para uma entidade coletiva, como é o Espíritas à Esquerda, porque são questões que a gente não pode enfrentar individualmente, porque o peso nos esmaga, e você tenta enfrentar, e você é colocado neste lugar, de uma pessoa problemática, uma pessoa agressiva, uma pessoa que está criando dificuldade, ou que está obsidiada. Por quê? Porque os espíritas, em geral, não querem reconhecer a sua sombra, os seus aspectos sombrios. Então, é melhor você colocar o outro neste lugar do que você assumir que é racista. Daqui a pouco a gente conversa mais, que eu já estou estourando o tempo. É isso. Olá, boa noite. Eu sou Kelly Cristina, eu sou de São Paulo, eu sou economista. Eu estou no espiritismo desde que eu nasci. Eu venho de uma família já espírita, então estamos aí há 33 anos dentro da casa. Hoje também faço parte de um projeto chamado Mediunizados, que é um podcast onde a gente também discute espiritismo, e racismo é um tema que surge com bastante frequência. A grande verdade é que a gente está inserido numa sociedade que é racista. Não tem meio termos, não temos meias palavras, a sociedade é racista. E o que acontece com a Casa Espírita? A Casa Espírita está inserida na sociedade. Então, sim, a Casa Espírita é racista. A gente tem uma série de problemas, alguns maiores, mais escancarados, outros um tanto quanto sutis, mas tão violentos quanto. Eu acabei, justamente por estar dentro da Casa Espírita a minha vida toda, você acaba vivenciando muitos outros racismos. Acho que o primeiro ponto aí é de você não se enxergar. Você está numa evangelização infantil, você está dentro de uma mocidade, você está dentro dos cursos posteriores, e você ser a única pessoa negra, ou a outra pessoa negra, ou raramente tem mais um par na tua sala, mais um par dividindo. Então, o que eu sinto logo de cara é isso. E um ponto que, quando você levanta essas questões,
você é vista como uma pessoa obsediada, você está vendo demais, ou então não existe cor de pele, porque espírito pode reencarnar de qualquer forma. Então a gente se vale dessas frases feitas para não enxergar um grande problema. Então quando a gente avança, a gente começa a enxergar, acho que talvez o mais gritante que eu tenha visto é dentro de palestra mesmo. Palestra, as pessoas claramente reproduzindo o próprio preconceito. Então, não só com relação a questões raciais, a gente fala com questões de gênero, com questões de raça, com questões de PCDs. Então, as pessoas exprimindo os seus próprios preconceitos em palestras públicas. As suas próprias, como dizer isso de uma forma mais leve, seu próprio racismo. Então, eu já ouvi de expositores falas muito racistas, e a partir do momento que você levanta a mão para questionar, você é tida como uma pessoa raivosa. Então, vem uma série de reproduções de estereótipos racistas. Quando você está ali para apontar, você é mal vista. Então, você acaba virando para dentro da casa. E raramente você, justamente por estar dentro de um ambiente, que é um ambiente todo branco, você raramente encontra outros que ecoam a sua insatisfação. E esses poucos que também ecoam, porque sim, a gente encontra gente ali pensando em progresso dentro da doutrina, também são vistos como pária. Então, é aquele questionamento. A gente está dentro de uma sociedade racista e pensando nos princípios básicos da doutrina, não é coerente. A gente precisa de uma reforma, uma revisão, primeiro de foro íntimo, e depois dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita como um todo. E é engraçado, todas as vezes que a gente toca falando de questões raciais no podcast, a gente recebe uma série de ataques, uma série de outros pontos, porque o próprio espírita não quer se rever. Ele não quer, ele acha que falar dessas questões destoam na doutrina, mas muito pelo contrário, elas estão inseridas dentro do livro dos espíritos, elas estão inseridas dentro de um contexto doutrinário. Então não faz sentido. É papel do verdadeiro espírita estar ao lado do antirracismo, de pensar fora dessa caixa e não utilizar a doutrina como palanque para as próprias plataformas preconceituosas. Acho que o primeiro ponto é esse: falta muito autocrítica dentro do espiritismo, a gente se coloca dentro de um patamar de evolução que não corresponde à realidade. Essa é a verdade. O próprio termo kardecista é um termo racista. Kardecismo não existe. Então, se você se denomina kardecista, você já está, mais uma vez, reproduzindo racismo. Por quê? Espiritismo é um neologismo cunhado por Kardec para denominar a nova doutrina. Se eu digo kardecismo, eu estou dizendo que é a doutrina de Kardec, não a doutrina dos espíritos. E a gente sabe que esse termo foi cunhado aqui no Brasil, e pensando no contexto que o espiritismo chegou no Brasil, ele chegou num contexto muito racista, dentro de elite, ele ainda se mantém nesse mesmo cenário. Você se dizia kardecista como uma forma de se descolar das outras religiões de matriz africana, das outras religiões espiritualistas, que seja o candomblé, seja a umbanda. Então, cada vez que você diz que você é kardecista, você nada mais está reforçando de não, olha, eu sou higienizado, aqui na minha casa só se manifesta espírito com nome estrangeiro, porque esses são os bons espíritos, esses são os espíritos evoluídos, mas eu renego um preto velho que às vezes não, sempre traz conselhos de uma altíssima moral, mas eu me prendo a esses sobrenomes, eu me prendo a esses nomes, eu me prendo nada mais do que a racismo. Então a grande verdade é o espiritismo no Brasil está impregnado de racismo. Enquanto a gente não trouxer esse debate, trazer isso à luz e escancarar que sim, você espírita é uma pessoa racista, até o momento que você chame de reforma íntima, chame de qualquer outra coisa, se revise e comece a olhar a sua própria postura racista, comece a cobrar dos seus pares dentro da casa espírita, cobrar da casa e cobrar do movimento como um todo, você faz parte do problema. Perfeito, vocês foram brilhantes, 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 brilhantes. Nós tínhamos que fazer lives como essa, gente, nós do Movimento Espírita dessa esquerda, sempre. Não podia. Caíram todos? Caiu? Voltou? Todos me ouvindo? Voltou, Mônica, voltou. Massa, ótimo. E nós não podíamos deixar, e nós não devemos deixar de debater mais sobre esse tema. Porque o racismo estrutural está aí, está entranhado. É como o Adson falou, como todos falaram, nós não nos percebíamos sofrendo até mesmo. Nós só ficávamos aguadinhos, entristecidos,
porque nós não éramos escolhidos para ser anjo, princesa, né? Princesa é só loura, não pode ser princesa, né? E às vezes nós não éramos escolhidos não somos escolhidos para cargos, né, muito altos, porque nós não estamos preparados moralmente, enfim, desculpas mil para falar sobre isso. E também essa questão, a gente não tem que endeusar ninguém, nem Kardec, tirar um pouco, a gente tem que desconstruir esse espiritismo de mentores e de ícones a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que seguir tudo que está correto dentro do nosso coração, não tem que ter racismo, não tem que ter homofobia, não tem que ter nada contra índio, a gente tem que lutar pelos pobres, a gente tem que lutar pelo ser humano. E a gente queria chamar, para poder dar uma palavrinha com a gente rápida, antes disso eu queria falar o seguinte, quem está nos assistindo, muito obrigado, boa noite, a você que chegou depois que nós demos o nosso boa noite. Nos sigam no nosso Twitter, nosso Facebook, Instagram, sigam nas redes sociais, porque a gente tem textos muito interessantes, nós estamos sempre colocando coisas bem interessantes. E, assim, quem quiser deixar perguntas, no final, nós vamos deixar um tempo para responder algumas perguntas. Então, pode ir deixando suas perguntas no chat, que depois os nossos queridos aqui vão responder algumas perguntas. Eu vou chamar agora para dar uma palavrinha com a gente, porque teve um tema que foi discutido nesse período agora, o Antônio Exupério. Ele vai entrar agora na nossa live e vai falar um pouquinho, vamos ouvir o nosso querido Antônio Exupério, e depois a gente retoma o nosso debate com o nosso segundo ponto, ok? Boa noite, Exupério, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, vocês estão me escutando bem? Bem. Tá, eu tô de férias aqui, eu tô aqui na rua, mas eu não poderia deixar de participar. Então, eu já posso começar? Já posso falar, Mônica? Primeiro, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar participando aqui dessa mesa maravilhosa com vocês. Isso, para mim, é muito especial, é uma coisa muito rara, né? A gente vê que falta representatividade dos negros em todos os temas, todos os lugares. O espiritismo não seria diferente, né? E eu queria falar que essa live é um primeiro passo, né? Para a gente começar aí a incluir tudo isso e a trabalhar sobre isso, né? Eu até fiz um vídeo aí esse mês que estava abordando sobre esse assunto de racismo e eu recebi muitos feedbacks, então eu acho que a gente está aí no caminho certo. Principalmente porque a gente acabou de passar também por um grupo... Eu não estou ouvindo ele, vocês estão ouvindo? Não, acho que ele... Deu uma falha aí. Deu uma falha. Vamos ver se ele volta. Bora ver se ele volta, que ele tá... Desculpa, gente, me ligaram aqui. Desculpa. Opa, vamos lá. Então, acabou de acontecer uma live sobre racismo, né, só com pessoas brancas, e a gente tentou entrar em contato, a gente tentou se manifestar, de falar de todas as formas, a gente foi silenciado, os nossos comentários foram apagados. Eles, inclusive, fecharam a live de racismo só com pessoas brancas, para que nós não pudéssemos assistir. Inclusive, 2 palestrantes nos chamaram de racistas reversos. Então, a fala da Kelly fala muito sobre isso. A gente tem que entender, né, que o racismo é estrutural e que, na verdade, o racismo não é o tubarão, né? O racismo é a água. Nós estamos todos imersos e a gente precisa ir rediscutir e repensar todas as estruturas sociais e os espaços de fé que a gente tem, né? Então, a gente está incluído aí nisso. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas, eu tenho estudado aí sobre racismo já faz uns 8 anos, e se eu fizer o teste da Harvard hoje, que é o teste mais famoso sobre racismo, eu saio racista. Então, o racismo, ele é um viés inconsciente que tem violências muito subliminares. Mesmo nós poderemos reproduzir algum tipo de racismo, mesmo a gente que está aí no estudo e na luta. Então, é um trabalho que tem que ser feito urgente para que a gente não violente ainda mais pessoas. Por exemplo, se numa empresa você estiver selecionando alguém e você achar que você tem que pedir inglês numa empresa que ela não vai usar inglês, isso é racismo. E no centro espírita, por exemplo, qual é o custo para a gente participar desses cursos? Qual que é a quantidade de livros? Só tem na semana? Se a gente não entrar e não conhecer a nossa população e o nosso grupo, a gente não consegue ser antirracista, porque a gente sabe que a maioria dos negros, eles trabalham, nós trabalhamos e nós estudamos, nós temos uma carga horária maior. Então, se eu tiver só os cursos de preleção, os cursos de mediunidade na semana, por exemplo, é uma forma
subliminar de a gente não resolver esse problema. Então, eu acredito que a gente tem que ir muito... Mas o primeiro passo é a gente reconhecer, né? A gente reconhecer que somos todos racistas e para que a gente pode mudar. Eu vi que isso faz coro também com muitos aqui que estão conversando com a gente, então eu acho que essa é a primeira etapa, porque se a gente não souber o que somos e o que fazemos, não, a gente não consegue partir. E existe uma reação muito grande dos brancos dentro do espiritismo para reconhecer o racismo. A gente vê, mesmo dentro dos espíritas à esquerda, a gente vê que existe uma reação e as pessoas não entendem que os brancos eles precisam estar na escuta nessa discussão de racismo, eles precisam escutar a gente, precisam escutar as mulheres negras potentes, como a gente tem aqui na nossa live. A gente vê uma reação muito grande. Eu recebi o contato do organizador da outra live para poder conversar comigo, para ver, a gente estava... para poder ver o que a gente iria fazer com relação à live, um pedido de desculpas, alguma coisa assim. E eu fui conversar com ele e dei as solicitações e ele me excluiu. Então é assim que a gente está lidando. E ele se diz progressista, né? E a gente sabe que estruturalmente isso representa muito, né? Porque ele acaba empoderando muitas pessoas a ter esse tipo de comportamento. E é isso, eu acho que eu só queria contribuir um pouquinho e falar que ainda tem muita gente que prefere ser racista do que espírita. E eu acho que essa live, essas pessoas... Eu estou muito feliz de estar aqui, estou até um pouco emocionado, então eu baralhei tudo, geralmente eu sou melhor para falar, vocês me desculpam, e é isso. Estou muito feliz e muito obrigado por ter me chamado aí. A gente é que agradece, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre os textos de Kardec. Você pode, sobre os textos de Kardec, né? Rapidamente falar isso. Então, tem 106 passagens, de acordo com o nosso amigo Elias, né, que é um estudioso aí, que também tem um artigo de racismo. Nós temos 106 passagens sobre racismo, e é importante também a gente dizer, como alguns citaram, que a passagem racista ela não tem a ver só com a comunidade negra, né? Ela tem a ver com a comunidade indígena, inclusive com os asiáticos. Um dos textos no Evangelho, por exemplo, a passagem é contra os povos originários. É bem ofensiva. E nos outros livros, como, por exemplo, a Gênese, ele fala muito forte também com a questão das comunidades negras, os originários e os orientais. Então, ele inclusive fala que os orientais, assim, quando eles se desenvolverem espiritualmente, eles vão reencarnar em corpos mais envolvidos. Tem umas falas que são bem similares ao racismo científico que a gente tem, que fala das características negroides. Existem muitas falas que reproduzem, na época, o que a filosofia também falava dos negros, na questão da cultura e dos desenvolvimentos dos intelectos. Então, e a gente não tem nenhum posicionamento até hoje das instituições espíritas, e a gente saber que todos os líderes das maiores instituições espíritas assinaram para que os termos não fossem alterados. Eu até entendo se, por exemplo, tivesse uma nota, um pedido de desculpas, mas a nota que foi publicada nos livros, que os livros no Brasil eles só podem circular por conta dessa nota do Ministério Público, ela aconteceu de uma forma muito... Eles não comentou, né, não se discutiu sobre isso. Então isso é muito sério, porque a gente chancela essa violência que está nos principais documentos que são os pentateucos que nós temos. E são 106 passagens que são horrorosas e que a gente precisa aí, rever, né? A gente precisa discutir, a gente precisa debater, a gente precisa ter mesas que falam sobre negritude no espiritismo, para a gente saber quem que nós estamos lidando na nossa... quem é a nossa população, né? Inclusive, um dos palestrantes dessa live que teve sobre o racismo, só com brancos, ele falou sobre a representatividade de Salvador. Ele falou que tem até alguns lugares, eu desconheço, então não tenho propriedade para falar, que ele vai que realmente tem uma grande maioria de negros. Eu nunca vi isso em nenhum centro espírita. E a gente não se entende, então, por que que eles não aparecem, né, em todos os lugares? Por que que a gente não convida? Por que que a gente não consegue acolher os negros? Por que que por que que a gente não consegue recepcioná-los de uma forma que realmente seja eficaz, né? É isso.
agora os outros. Obrigada, muito obrigada por sua participação. Nós agradecemos muito. Né? É interessante trazer essas contradições, essas incoerências de Kardec, e valeu aí. Vamos prosseguir aqui com a nossa live. Esperamos não cometer os mesmos erros. Obrigada. Vamos prosseguir aqui. Tchau. Vamos prosseguir aqui com o nosso segundo ponto. Legal, né, gente? Bom ouvir, assim, essa fala dele. E até ele está ouvindo, ele disse que ele está ouvindo. Agradecer a ele, porque, assim, tem uma coisa que me deixa muito incomodada no movimento espírita, aliás, em geral, mas no movimento espírita específico, que as pessoas se incomodam de ter opiniões diferentes. O debate é tão rico, né, Bel? Uma coisa que é legal quando cria-se um ponto polêmico e as pessoas vão buscar, e às vezes a gente descobre, ouve coisas e se desperta para coisas que a gente não percebia. Né? De repente se percebe, olha, eu sou negro, é tão interessante, né? Olha, eu sou racista, olha, eu não quero ser, mas eu tenho racismo estrutural dentro de mim, tá? Eu sou branco, eu nunca, como branco, vou poder saber o que é a dor do sofrimento do racismo na pele, né? No dia a dia, no cotidiano. Então, que mais debates como esse, mais provocações como essa que aconteceram, continuem acontecendo para que a gente continue debatendo e remexendo nesse assunto e chamando a atenção de mais pessoas, e que mais pessoas se percebam e queiram mudar, e queiram lutar contra essa questão. E aí, aproveitando o gancho do Antônio Zupério, vamos falar um pouco sobre essas contradições, né, do Kardec, o Kardec racional, que defende a igualdade entre todos, e o Kardec que tem um racismo estrutural ali, né, na sua formação eurocêntrica, né, europeia, aristocrática. Vamos seguir na mesma sequência, e aí eu vou dando a palavra para vocês, vou começar com a Gisela, né? E aí, qual o pensamento de vocês em relação a essas contradições de Kardec, né? Nós somos contraditórios, né, minha psicóloga? Então, por que não? Não tem que ter Deus Kardec, Deus ninguém, né? Não é palestrante, nem nada, nem mentor. Somos todos espíritos em evolução. Então, vamos lá, eu vou dar a palavra agora para Gisela. Oi, boa noite. Nessa questão dessas passagens, né, racistas, em algumas obras de Kardec, e esse posicionamento de não mudar, né, esses termos, eu acho que em si também já encerra as duas questões uma contradição, porque justamente o Espiritismo, ele dialoga com a ciência, ele não rompe com essa questão do conhecimento científico e propõe também em várias outras questões, né? Estou falando do Espiritismo no sentido das outras contribuições, além de Kardec e do próprio Kardec, que é uma postura que a gente precisa ter de uma leitura qualificada, né? Não pegar as obras e ter uma leitura mecânica ao pé da letra, ou então considerando que ali se encerra a verdade absoluta, porque, na verdade, o conhecimento, assim, o espírito da verdade, né, o consolador prometido, que ficou, que alguns se consideram que é a doutrina espírita, ela se transforma também, ela muda também, né? Ela é acrescentada, ela é contributiva, não é um conhecimento, uma sabedoria fechada em certas obras que temos que ler de uma forma mecânica e acrítica. Nós precisamos da crítica, né, da razão que Deus nos deu, e ter uma leitura, usá-la de uma forma de ter uma leitura qualificada e estar abertos às mudanças, né? As mudanças no sentido do bem, de fazer realmente seguir os ensinamentos de Cristo, né? Ter uma prática realmente contra essas desigualdades e no sentido de que a diversidade humana, né, ela precisa ser uma preocupação, né, ela precisa
ser valorizada, né? Ela precisa realmente dialogar com uma religião que se propõe realmente essa questão da evolução, né? Então, Kardec era um homem da sua época e reproduziu, né? Não é só o saber divino que está em suas obras, mas também tem um saber do próprio Kardec, que era um homem de sua época, e ali está a teoria do racismo científico, está ali, né? É claro que ele era um homem de sua época e não teve essa visão além da sua época, essa visão não conseguiu romper com esse imaginário, né, que rondava aquele período ali do século XIX. Hoje a gente pode ter essa postura de compreender e se renovar, né? Vamos mudar essas questões. Eu acho que deveria, sim, ter uma revisão, deveria ter uma nota, e uma nota no sentido de repudiar, porque nós não podemos mais reproduzir esse tipo de coisa, né? Esse tipo de que é um atraso, né? Que é um atraso. E a gente, enquanto pessoas que se colocam também com compromisso de evolução planetária, a gente precisa ter esse esclarecimento, não podemos ter uma leitura mecânica das obras. Essa questão, para mim, para outras coisas se tem, né, uma crítica, uma reflexibilidade. Agora, nessa questão não se tem, eu acho que falta uma empatia, né, porque as pessoas que são brancas na nossa sociedade, elas têm uma relação de que, por conta do racismo estrutural, que tudo que elas sentem, elas têm uma maneira de validar muito mais de uma maneira muito mais fácil, né? Como elas não sentem a discriminação por conta da cor de pele, a discriminação étnico-racial, aí elas tendem a invalidar. Então, a gente viu essa questão, por exemplo, no dia da consciência negra, né? Muitos levantaram a bandeira da consciência humana e muitos também pessoas do espíritas levantando essa questão da consciência humana. Eu acho que é uma falta de empatia realmente também, de se colocar de uma maneira mais reflexiva em relação de escutar, né? De escutar as outras pessoas que estão falando que existe, né? E eu acho que a consciência humana ela é preconceituosa e racista, então por isso que precisa, sim, da consciência negra, né? E precisa dar voz e colocar a escuta para entender o nosso posicionamento. Antes de falar só a respeito disso, uma parte da fala de Kelly, uma parte da fala de Antônio me chamou a atenção, porque remete muito à questão do privilégio, né? Esse privilégio ele pode ser referente à questão financeira, a questão do privilégio financeiro lhe permitir determinadas ações, determinadas coisas, e o privilégio da coloração também, né, da pele mais clara, né, e eu coloco essa ideia assim de você é ou não tanto racista na medida em que você usa desse privilégio para combater exatamente essa estrutura. Então, eu acho bem uma parte da fala de Kelly, que ele estava falando, e uma parte da parte que Antônio também estava falando. Referente a essa questão do Kardec, dos escritos de Kardec, acho interessante porque ela a gente coloca ela como uma doutrina científica, então se ela é uma doutrina científica, ela pode ser refutada, né? Ela pode ser analisada, ela pode ser contestada, ela pode ser exatamente abordada e estudada de várias formas e de várias análises, e ela vai refletir exatamente a realidade da sociedade da época, né? Então, a gente tinha, nessa época aí, como Gisela falou, o homem do seu tempo, né?
exatamente ele vai refletir, ele vai colocar nas suas palavras exatamente essa estrutura aí, esse pensamento, né? Então, a questão do que, como o Antônio também falou, a forma humana, as características do homem negro, do asiático, e assim por diante, como eles colocam lá, vai refletir exatamente essa abordagem aí, essa estrutura aí. Então, a gente, hoje, nós temos a obrigação, na verdade, né, de estar questionando e discutindo isso, e colocando isso em pauta para fazer a discussão. A gente parece que tem medo, e eu coloco isso como a pessoa que estava até pouco tempo dentro do movimento espírita, né? Então, é um medo, um receio, e eu acredito que é exatamente a ideia de se manter esse status quo da situação, da estrutura, né? Racista e homofóbica e misógina da estrutura que nós temos dentro da casa espírita. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e tem que colocar como o parâmetro científico aí para estar fazendo essa discussão. Porque se a gente acredita piamente no que está colocado, tudo que está sendo colocado ali, e aceita tudo aquilo ali, a gente não tem mais uma doutrina científica, nós temos aí uma doutrina dogmática, né? E a gente está tentando se livrar dessas questões dogmáticas, né? Eu acho interessante que a gente tenha essa postura de estudar, de dialogar, né? Exatamente a necessidade desse diálogo é que surge agora, e a gente está tendo essa oportunidade. Ok? Bom, pessoal, essa questão da contradição, eu queria só exemplificar, né, na revista de estudos psicológicos, né, revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos, de abril de 1862, existem as seguintes falas a respeito da raça negra, de Kardec, tá? Assim como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar. Eis por página 150 e 151. Eis porque a raça negra, enquanto raça, corporalmente falando, jamais atingirá o nível das raças caucasianas. Página 151. Página 147. Dir-se-á que poderá progredir como espírito sem voltar à Terra, mas, então, porque nós, civilizados, esclarecidos, nascemos na Europa e não na Oceania, em corpos brancos ao invés de corpos negros? Isso está lá, está escrito, não é algo que se inventou, que se criou. Então, me desculpem vocês, espíritas e não espíritas, com suas frases feitas, tipo, não precisa consciência negra, é consciência humana, somos todos iguais, né? A pessoa da esquerda que está querendo dividir, aliás, eu ouvi essa fala do nefasto atual presidente da Fundação Palmares, dizer que o Dia da Consciência Negra foi cooptado pelas esquerdas e que não deveria existir, que deveria ter existido comemoração, pasmem, né? No dia 13 de maio, e comemorar e exaltar a Princesa Isabel, né? Como se a abolição da escravatura, isso é uma falsidade intelectual, sabe? Uma falha de caráter intelectual, porque é sabido que a abolição da escravatura não teve nada a ver com preocupação com o povo negro, com nenhum sentimento elevado, teve a ver com questões econômicas, teve a ver com pressão da Inglaterra, que queria mercado para vender. Tanto que a política inicial da República, que acontece um ano depois da abolição da escravatura, é uma política eugenista, é uma política de embranquecimento. Então, abriram-se as portas da senzala e não houve nenhum tipo de política de reparação. Não houve reforma agrária, não houve distribuição de terra, não houve qualquer tipo de qualificação para a mão de obra. O que é que fizeram? Trouxeram europeus na intenção de embranquecer a sociedade brasileira. E
essas questões, elas não são discutidas no movimento espírita. Eu tenho mais de 25 anos, essa é a primeira vez que eu participo de uma mesa em que se discute racismo no espiritismo. Isso não é tocado, isso não é falado, isso faz parte do tabu, assim como não se fala também no machismo. Porque quando você busca essa fala, você é pária dentro do movimento. Então, é preciso entender a história das coisas para compreender onde está a gênese. Onde está a gênese do racismo no movimento espírita, já que nós estamos fazendo esse recorte, porque isso está na gênese do racismo estrutural da sociedade brasileira. Entretanto, onde está a gênese? Está a gênese porque o espiritismo vem para o Brasil através de uma elite que vivia viajando para a França e traz para cá o movimento espírita. Então, ele nasce nesta classe elitizada e com essa proposta de muito estudo, então atrai muitos intelectuais, muitos acadêmicos, como atrai até hoje. Entretanto, a questão da revisão dessa contradição, e é contraditório de cara essa fala de Kardec, só trouxe esse pequeno exemplo, porque se você vai lá na lei de igualdade na sociedade, isso impacta de forma contraditória com essa teoria que ele traz na revista, no jornal de estudos psicológicos. Isso entra em contradição com a teoria da evolução espiritual. Isso entra em contradição com a ética cristã, principalmente, né? Com a ética cristã, que eu acho que isso é o mais grave. Então, as pessoas têm uma falha na questão intelectual, porque são pessoas que estudam, são pessoas que têm capacidade intelectual para compreender isso, entretanto, silenciam diante disso. Por quê? Porque tem uma outra questão que dá o suporte a tudo isso, que é o capitalismo, que são a manutenção dos privilégios e das classes sociais. E os negros e negras fazem parte da pirâmide, né? Da base da pirâmide, da estrutura das classes sociais brasileiras. E essas pessoas que dirigem classe média e elite, são os dirigentes. Então, eles estão também, né, com o poder nas mãos dentro das casas espíritas e não estão dispostos a abrir mão desses privilégios e desses lugares de poder. É preciso ter esta compreensão ampliada para que possamos nos organizar para esse enfrentamento, porque não se pode enfrentar um racismo estrutural sem uma organização coletiva. Nós precisamos, negros e negras, organizarmos uma frente junto aos progressistas, não só negros e negras, mas também os brancos progressistas. Nós precisamos, os progressistas de verdade, viu, gente? Porque tem gente que diz que mas não é fake. A pessoa, né, a sua alma é retrógrada, atrasada, mas ela acha bonito ser progressista, diz que mas não é. Então, nós precisamos, sim, promover encontros como esse, promover e entrarmos e nos unirmos dentro das casas espíritas no sentido de questionarmos por que não estamos nesses lugares, por que nos é negado, porque nós somos invisibilizados, assim como são desregistrados e invisibilizados todos os grandes heróis negros e negras, dando exemplo aqui na Bahia de Maria Felipa, que lutou pela independência da Bahia, e que são invisibilizados. É a mesma lógica, né? Por quê? Porque existe essa crença da inferioridade de acordo com a cor da pele, que é totalmente contraditória com aquilo que trazem os espíritos. Desculpa aí se eu passei muito. Acho que o primeiro ponto, que é a maior crítica ao espiritismo, é que a gente ainda traz muitos atavismos de outras religiões, especialmente do catolicismo, de ter santos, de adorar pessoas, de achar que pessoas são perfeitas. Kardec era humano. Kardec não era um espírito evoluído. Kardec era o instrumento mais qualificado para trazer a doutrina. Ninguém fala, em momento nenhum, durante toda a obra, principalmente as obras básicas, se fala que Kardec era alguém a ser adorado, alguém a ser deificado, como fazemos hoje dentro da religião. Kardec, sendo humano, sendo uma pessoa repleta de defeitos, ele era racista. E, nesse ponto, eu discordo dos colegas, não, ele não era um homem de seu tempo, porque no seu tempo já se falava de abolição. No seu tempo já tinha movimento abolicionista, já tinha discussões sobre isso, já tinha crítica
as colônias francesas ainda no continente. Então, não, ele não era um homem de seu tempo, ele era uma pessoa cheia de preconceitos, era uma pessoa humana. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desvincular essa ideia de Kardec perfeito. E esses pontos, eles surgem mais ainda, em especial em obras póstumas, a gente consegue ver pontuado em algumas coisas dentro das obras básicas, mas obras póstumas fica muito clara, porque ali é a opinião pessoal dele. Ali são achismos, não são transcrições vindas dos espíritos. Então ele fica claro que ele era uma pessoa preconceituosa, porque ele fala tanto de negros, ele fala dos orientais, ele fala de povos originários, asiáticos. Ele fala de asiáticos, ele fala de povos originários de uma forma muito, muito preconceituosa. Claro, aquilo ali é repleto da própria opinião, não tem nada a ver com a doutrina, porque justamente como a Isabel disse, muitos desses textos, eles destoam completamente de passagens de lei de progresso de tudo isso. E o que a gente faz hoje dentro do movimento espírita é simplesmente criar, assim como no catolicismo tem santos, nós criamos os nossos próprios santos e damos esse nome de Kardec, Chico, Bezerra, adoramos esses grandes baluartes, apagamos uma série de pessoas que foram extremamente relevantes para a doutrina, aí fazendo um jabá. No Mediunizados, nós tínhamos uma série de mulheres espíritas que são incríveis. Nós tínhamos diversas mulheres negras ali, que nós esquecemos completamente. Elas são apagadas da história. E até para encontrar esse material é difícil. Você precisa trabalhar muito para trazer material, para tentar trazer isso à luz. Então, com isso, pensando que ele é uma pessoa preconceituosa, pensando que muitas das coisas ditas ali, elas destoam completamente da doutrina, e aí parafraseando o próprio Kardec, se a doutrina entrar em divergência com a ciência, você fica com a ciência e esquece a doutrina. Então não faz sentido algum a gente continuar validando preconceitos, continuar validando racismo, homofobia, xenofobia, todas essas coisas absurdas com base na doutrina. Porque a orientação já foi dada de descarte isso aqui vai ficar desatualizado, e esse é o objetivo. O objetivo é que algum dia a doutrina acompanhe a ciência, então você não precisa de uma coisa separada uma da outra. Então, por que nós estamos presos a esses preconceitos? Por que estamos presos a essas falas racistas? Eu digo, porque a sociedade é racista, e as pessoas não querem entender que elas também são parte do problema. Elas são parte do problema e elas têm que fazer parte da solução. Então, de novo, é obrigação do verdadeiro espírita o compromisso com a luta antirracista. É o compromisso não só consigo mesmo, é consigo, é com os próximos, é dentro da casa espírita, porque sim, a casa espírita é um microcosmo da sociedade. Nós somos seres políticos, então a gente precisa trazer esse debate para a casa espírita. Não adianta ficar falando de mentor, de reforma íntima, de evolução, se eu não estou fazendo essa evolução. E essa discussão passa por essa... E essa evolução, ela passa por essa discussão desses temas que são espinhosos, porque eles escancaram todos os privilégios, eles escancaram o quanto a nossa sociedade é doente, e muito doente quando a gente fala de consciência humana. Não existe consciência humana. Ninguém disse, por exemplo, quando a gente fala vida negra importa, ninguém disse que a branca não importa. O que a gente está dizendo é que nós estamos morrendo, nós estamos sendo assassinados. E não tem como você, espírita, se manter de braços cruzados, dizendo, ai, acontece. Ou você vomitar uma série de biografias, e isso acontece com bastante frequência, especialmente na casa que eu frequento, você vomitar uma série de biografias e referências, e você não está fazendo o teu melhor. O teu melhor é se rever como pessoa, entender que você é parte do problema. Kardec também era parte do problema. Obrigada, Kelly. Maravilhosa a sua fala. Eu vou aproveitar, e o nosso querido Elton Rodrigues, do Rio de Janeiro, do Espíritas da Esquerda do Rio de Janeiro, ele colocou aí que ele gostaria de colocar uma pergunta, e aí eu vou ler a pergunta que está aí, e gostaria que cada um de vocês, também na ordem, né, dessem a sua resposta. Quais as frentes de trabalho, teóricas e práticas, necessárias para combatermos esse racismo estrutural dentro do movimento espírita? O que vocês acham? Qual seria a resposta que vocês dariam ao Elton e aos negros, pretos e pretas que estão nos assistindo? Principalmente aos nosso querido movimento espírita, que se diz progressista, não progressista fake, né, Bel? Progressista real, raiz.
Eu acho que, principalmente, essa organização que a gente está fazendo aqui hoje é um passo importante. Eu acho que nós, negros, também, dentro das casas espíritas, a gente tem que procurar também se colocar, né, não ficar, não desanimar frente às resistências, né? Porque é você realmente exigir que haja uma postura e um olhar, um comportamento, né, uma preocupação de dar visibilidade, de dar representatividade, vai gerar, com certeza, uma espécie de desgaste, vai gerar questões, muitas das vezes, conflituosas, mas a gente não tem que se desanimar em relação a isso, né? Porque é necessário e eu tenho certeza que contribui, sim, para uma sociedade melhor, mais justa, e entendendo, ratificar a todo momento, né, para aqueles que não entendem o que é a questão da luta antirracista, da consciência negra, né, que nós temos que ter, né, da luta do movimento negro como um todo, né, dessa relação, é uma busca, uma luta por igualdade, por justiça social, e o racismo estrutural, entendendo que ele, como já foi colocado aqui, ele é uma base de reprodução da sociedade que ainda se repercute no mundo contemporâneo. Ele é fundamental, né, para manter essas classes, esses privilégios, e as pessoas precisam se atentar a isso, né, como espírita, como cristão, né, que cristão também, a gente é cristão, então a gente precisa ter esse olhar realmente mais crítico e incorporar esse debate, está aberto a incorporar esse debate e uma prática de transformação dessas estruturas, desse tipo de comportamento dentro das casas onde a gente frequenta, nos lugares onde se comunga do espiritismo, onde se conversa sobre o espiritismo, né? Olha, eu acho que a fala aí de Keller, ela já colocou bem interessante aí a introdução para a gente ter esse pensamento aí, uma resposta para o Elton aí. Na hora em que, seja você a pessoa negra ou branco, seja qual for a sua etnia, seja qual for a sua raça, você tem a disposição de saber que o seu papel é combater exatamente essa estrutura racista, homofóbica, misógina, e assim vai. E a partir daí, você tomar para si o empenho de trabalhar nesse aspecto, né? Ir atrás, ir aonde há pessoas que estão sofrendo isso, as comunidades, aonde você tem as pessoas que sofrem a ação desse sistema opressor. Acho que você tem que estar fazendo exatamente esse papel, você tem que agir, né? E um dos pontos para agir é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, mas eu acho que ainda é mais, a gente tem que buscar mais, tem que ir atrás e buscar mais essa postura de ação, né? A gente sabe que a gente está nessa situação pandêmica, mas a gente tem que encontrar meios para fazer essa abordagem aí. E dentro dessa estrutura aí, fazer com que as pessoas consigam se perceber e perceber quem as oprime, quem as faz, quem é que as esmagam nessa estrutura. E aí dá essa consciência para que elas consigam ter exatamente, como é que eu posso dizer, que elas consigam ter voz e começarem a agir para isso. Acho que esse é o ponto, assim, na prática, exatamente essa estrutura deve ser feita assim. Não acredito que dentro da estrutura do movimento hoje a gente consiga ter esse respaldo tão grande, não. Mas
a gente possa começar a mexer e interferir em determinadas ações, determinadas decisões, que a gente consiga, pelo menos, questionar e buscar mais isso quem está dentro da casa espírita, quem está fazendo parte desse movimento espírita. Ok? Bom, eu acho que é uma pergunta complexa e, para mim, o passo 1 é falarmos sobre isso. Eu acho que o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer nas palestras, dentro do próprio espaço do movimento espírita, porque nós precisamos trazer para perto pessoas que conseguem perceber, nós precisamos criar rede. Por quê? Porque estamos espalhados, muitas vezes eu estou lá, aqui em Salvador, outras pessoas aqui mesmo em Salvador certamente também estão percebendo, estão passando pelas mesmas questões, então nós precisamos nos encontrar, nos unir, nós precisamos nos reconhecer, para criarmos uma unidade, porque, como eu disse, não se enfrenta racismo estrutural apenas de forma individual. O individual precisa acontecer, mas é um caminho que exige uma organização coletiva. E tem uma outra questão que eu acho que é urgente que se discuta, que é a popularização do espiritismo no sentido de alcançar, porque, veja, gente, nós estamos falando de base da pirâmide da sociedade brasileira por questões históricas que eu já citei aqui. Então, o espiritismo, da forma como ele o movimento espírita, da forma como é conduzido hoje, ele não é atrativo para essas classes populares, aonde se encontra a maioria de negros e negras. Então, nós precisamos refundar, por dentro do movimento e da hegemônico que está aí, não dá. Nós precisamos criar o nosso próprio movimento, né? Precisamos criar um movimento democrático, plural, e trazer essa base. Então, precisamos estudar muito espiritismo e precisamos trazer e formarmos e seguirmos adiante, né? Não vamos ficar nos debatendo com essa coisa bolorenta, nesses discursos enfadonhos que as pessoas, elas não querem, elas chegam lá, elas não entendem nada que o cara fala lá, meus irmãos, isso e aquilo, citando não sei quantas coisas, e com uma linguagem extremamente difícil. Então, nós precisamos fazer isso. Nós que conseguimos, e que estamos entendendo, e que conseguimos alcançar um nível de conhecimento, nós precisamos distribuir esse conhecimento, nós precisamos compartilhar esse conhecimento, criando uma linguagem, uma forma de alcançar essas pessoas para dizer para elas que o espiritismo também é para elas, que o espiritismo não é para uma elite pequenininha, intelectualizada, e que eles não podem compreender, que eles não estão ali para receber cesta básica, como coitados, que é exatamente o que eu trouxe ali da passagem da revista do Jornal de Estudo Psicológico. Crianças, coitados, vêm aqui pegar a cesta básica, eles precisam compreender que eles têm direito a muito mais, que eles têm direito ao banquete, porque estão aceitando migalhas. Eu acho que é esse tipo de questionamento, porque, veja, mexer no racismo dentro do movimento espírita é mexer no racismo estrutural da sociedade brasileira. Nós não podemos descolar e querer fazer algo, né, porque nós somos um microcosmo, como já foi colocado, o racismo estrutural do movimento espírita é reflexo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Não tem como descolar uma coisa da outra. Então, o movimento precisa ser esse. Nós precisamos nos achar, nos encontrar, refundarmos o nosso negócio aí e tocar para frente e deixar esse pessoal para trás com seu racismo, sua misoginia, né, e a sua arrogância do campo intelectual, se achando que eles são donos, porque ninguém é dono do espiritismo. O espírito sopra onde quer, e nós vamos soprar onde a gente bem entender, e vamos chamar negros, negras, LGBT, IT, quem quiser mais, para fazer parte dessa grande frente, desse movimento plural e democrático, porque é disso que nós estamos precisando. Eu concordo com tudo que a Isabel falou, mas acho que o primeiro ponto aí, quando a gente fala de como a gente torna o espiritismo menos racista, parte de a gente olhar, antes de olhar para o espiritismo, é olhar para o indivíduo.
que eu estou fazendo para ser uma pessoa menos racista? Será que eu estou olhando o menino que está vindo na minha direção com viés e acho que ele vai me assaltar, por isso eu atravesso a rua? O que você está questionando o seu meio de trabalho, se tem outras pessoas negras, se você já respondeu por algum superior negro, se você já teve algum professor na tua faculdade, na tua escola, na tua formação, que é uma pessoa negra? Então, acho que o primeiro questionamento, ele vem de olhar a sociedade. Quando a gente olha para a casa espírita, a grande verdade é que muitas vezes a gente está numa pseudo-evolução intelectual e a moral está completamente falha. Porque quando eu ignoro essas questões raciais, quer dizer que a minha moral é falha. Então, ela não está caminhando para a par com a minha evolução espiritual, minha evolução intelectual. Então, temos um problema muito grande. Então, como a gente vai fazer? Como a gente vai conseguir lutar contra isso? Primeira coisa é fazer essa mensagem chegar mais longe. Então, é chegar em pessoas que não entendem o espiritismo porque ele é elitista. Então, como eu torno o espiritismo muito mais acessível? Um ótimo exemplo disso é quando eu pego o livro, traduções velhas, traduções com uma série de palavras em desuso. Como eu torno isso usual? E se a gente parar para pensar, além de recusar colocar notas, que é o mínimo a se fazer num livro, contextualizando o momento histórico, contextualizando que aquilo é problemático hoje, você não faz revisão de palavras. Então, você fica com outrora, uma série de palavras que nós não utilizamos. Então, como eu quero fazer que o espiritismo chegue a outras pessoas? Chegue aos mais jovens, chegue às pessoas periféricas, chegue a qualquer um. E a ideia do espiritismo é que ele seja inclusivo e acolhedor, porque ele é o consolador. Então, a primeira coisa é essa. Então, a gente começar a criticar por que temos traduções tão arcaicas, por que a gente não está olhando para dentro. Mas a grande verdade é que a gente vai encontrar muita resistência na casa espírita tradicional, de se rever, se reinventar e entender que sim, precisamos atualizar. Ela vai continuar atraindo porque é conveniente. Esse ar de intelectualidade, esse ar de eu sou superior porque eu sou espírita, isso é uma coisa muito típica da classe média brasileira. Então, a gente não vai ter espaço. A grande verdade é essa. Então, como a gente faz? A gente hackeia o sistema. A gente começa a divulgar e dar voz para tanta gente vem produzindo conteúdo tão incrível, falando de espiritismo com um viés muito mais com um viés progressista e que traz essas questões à luz, seja ela a questão do racismo, questões de gênero, questões LGBTQIA+, tudo isso. Então, é fazer esses produtores de conteúdo, essas pessoas que estão falando, chegar mais longe, mais gente produzindo conteúdo falando disso, e lives como essa. É só falando, é só dialogando que nós vamos trazer mais pessoas. Quem sabe alguém ali se consegue plantar uma sementinha, por menor que seja, e essa pessoa consiga despertar antes disso. Porque a grande verdade, a gente está falando com egos, e esses egos não querem ouvir. É conveniente para muita gente estarmos dentro de uma sociedade que é racista. É conveniente chamar o assistencialismo, que muitas vezes é feito de distribuir cesta básica para uma pessoa mais pobre, de caridade, quando isso não é caridade, isso é assistencialismo. Porque isso eleva o ego dessa classe média, desse espírita médio. Não é fazer chegar educação, não é fazer chegar conhecimento para que essa pessoa amanhã ou depois ela não dependa dessa cesta básica recebida no Casa Espírita. Então, de novo, o caminho está em difundir conhecimento. Então, como eu faço para adquirir esse conhecimento, cobrar em todos os âmbitos da sociedade, incluindo a Casa Espírita, e fazer esse conhecimento reverberar? Perfeito. Vocês estão assim, cara, top das galáxias, como diz meu filho. Estão arrasando. Gente, eu estou aqui emocionada. Muito lindo ouvir as palavras de vocês. Eu espero que a gente plante essa sementinha, Kelly, e as pessoas que estão nos ouvindo, os brancos que estão nos ouvindo, que acham que são progressistas, que acham que são antirracistas, reconheçam dentro deles o esforço e continuem nessa luta com a gente e entendam a importância de dar voz aos negros e às mulheres e aos LGBTs, a todos que têm minoria. Não é mimimi, não. A gente precisa falar. E a gente precisa falar mais sobre esse tema. E ainda tem muitas coisas dentro desse tema que a gente não vai dar para colocar tudo dentro de uma única live. E quem sabe, né?
Vamos ver aí se o público quer, o que o público acha, e a gente pode propor novos debates, novas lives com negros e negras, com pretos e pretas, falando sobre temas diversos que falam sobre o racismo. Vamos para o terceiro item, que é a falta de representatividade, né? Os negros, os pretos, eles trabalham na cantina, eles limpam o chão, eles ajudam no serviço, né? Ali no serviço social, mas ele não representa, ele não é de diretoria, principalmente mulher, ele não é presidente, ele nunca está qualificado para assumir, para ser, quando tem os congressos, né, os seminários caríssimos, que não é para qualquer um, né, tem que ter capital para poder participar, e também não pode ser negro e não pode ser mulher, né? Aí bota um ou outro quando lembram que tem que votar para poder representar, né? Então, assim, vamos a essa terceira parte, que é a falta de representatividade negra nas casas e eventos espíritas. Gisela, você começa novamente. Bom, essa falta de representatividade, ela é gritante, né? E, novamente, a gente vê que essa falta de preocupação em disponibilizar, porque nas mesas, né, nos congressos, nos debates de diversos temas, deveria ter essa preocupação de botar, sim, uma mulher, um negro, a representação dessa da diversidade que compõe o próprio movimento espírita, né? Embora muito minoria, embora um caráter ainda elitista, como foi colocado aqui, que pouco agrega a massa, né? E mesmo assim, aí, ainda mais por conta disso, deveria se ter essa preocupação de que haja representatividade nessas mesas, nesses congressos. E uma coisa que também vem me chamando a atenção os comunicadores, né, espíritas, são pessoas aquelas que têm uma visibilidade, uma amplitude, que às vezes tem canal no YouTube, que tem um apelo de uma visibilidade, que serem os porta-vozes, né, se colocam como os porta-vozes do espiritismo, e acabam que, por conta dessa visibilidade de uma sociedade sociotérmica que a gente vive, às vezes as pessoas que não são espíritas, mas escutam essas palestras, essas mensagens, né? E pouco eu vejo também uma representatividade em relação a esses canais de pessoas negras também, né? A gente tem o Raul Teixeira, que é um comunicador, né, espírita, e nós temos também a Joelma Coelho, mas acaba havendo exceções, né? Elas são muito pouco visibilizado, né? É um número muito inferior à grande quantidade que esses canais também se colocam, né, nesses comunicadores, e também não tem essa preocupação nenhuma em dar uma visibilidade. Primeiro que a invisibilidade começa no debate, né? Não vejo debate em relação ao racismo, à homofobia, a questão de gênero. E, recentemente, como já foi colocado aqui, quando teve nenhum representante negro para falar sobre o racismo, né? Eu acho que essa questão do racismo ainda é muito mais tenaz do que a questão inclusive da questão da representatividade das mulheres, porque hoje eu não vejo, eu acho que se tivesse uma palestra espírita falando sobre a questão das mulheres, eu acho que não, seriam mulheres a falar. Eu acho que isso ainda está mais à frente do que a própria questão
do racismo. Isso muito me entristeceu, essa palestra, né, e a maneira que receberam a crítica também. Então, eu acho que deveria, sim, fazer um movimento, uma pressão para que nos seminários, para que nos congressos, haja essa representatividade nas mesas, né, ou nos círculos de debate ali, deveria, sim, inclusive na própria organização, né? Eu acho que isso também perpassa até a própria organização desses seminários, desses congressos, esse caráter que a gente já colocou aqui, né? Olha, essa questão da representatividade, sinceridade, eu fico... E aí, essa situação que ocorreu com o Antônio lá na discussão e tudo mais, a gente vem ver exatamente essa situação sendo o reflexo que a gente tem, né? Não só no movimento espírita, mas em toda a estrutura da sociedade. Né? Na hora em que o negro diz, olha, eu preciso de alguém que me represente, que me diga, que me fale, que fale para mim, que me explique isso, Mas não, é retirado dele essa possibilidade. Tanto é que o convite era restrito, né? Então, eu fico nessa indignação. E esse ponto de representatividade eu acho importante ter, né, não só na questão do movimento espírita, mas também na estrutura social, porque essa questão da representatividade, ela me fez lembrar, quando eu sou professor de escola pública, e no período de novembro, que estavam fazendo atividades para o Dia da Consciência Negra e tudo mais, um aluno meu, de pele preta, negro mesmo, bem pretinho ele, como a gente pode dizer, ele chegou para mim revoltado e muito chateado porque ele não se via negro. Ele não se via negro, né? E um dos pontos que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou... E eu fiquei muito preocupado com isso e comecei a pensar sobre essa questão da representatividade, né? E comecei a pensar aonde ele viu o negro, né? Exatamente aonde ele viu alguém como ele, né? Ele não se colocava dessa forma porque não se tinha ninguém, ele não se espelhava, ele não tentava se colocar e conseguir aquela coisa. Outro ponto que me deixou muito indignado com alguns colegas é que uma coisa que a Mônica, quando estava introduzindo aí, falou você só vê eles em cargos subservientes. Isso não estou dizendo que é ruim, nem não. Estou dizendo que só tem aí, só aparece aí. Né? E tínhamos um professor e toda vez ele falava, dando aula aqui para esses meninos serem apenas atendentes de supermercado ou qualquer outra coisa, e sempre rebaixando e colocando isso de forma pejorativa. E a pergunta que eu fazia a ele toda vez era: o que é que você está fazendo aqui, meu amigo? O que é que você está fazendo aqui? Por que você é professor? Por que você é educador? Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? Né? Você não tem para mim, essa postura. Então, é exatamente isso. É necessário isso, né? Porque parece que ninguém quer ser negro. Ninguém quer ser negro. E isso fere, isso machuca, né? E a gente precisa mudar essa visão, a gente precisa perceber a riqueza que nós temos. Né? E eu acho que a gente precisa estar mudando todo esse status quo, como eu já tinha falado aqui, dessa sociedade que é racista e desse movimento que, por mais que diga que é progressista, espírita é racista. Né? Então a gente tem que estar quebrando isso, certo?
Olha, a questão da representatividade não só tem a ver com um espaço que é dominado por uma classe média e elite branca, e que, portanto, não estão dispostos a dividir esses espaços, porque se acham no direito divino de estarem nesse lugar de superioridade e nesses espaços de poder que eles consideram de poder. Eu acho que nós precisamos olhar para a gênese disso, que é exatamente a falta de capilaridade da presença de negros e negras nas casas espíritas. Então, tem uma questão de raiz aí, de gênese, de base, que precisa ser transformada. Isso não significa que a luta, em relação ao apontar, como fizemos recentemente com essa live lá em São Paulo, acho que foi São Paulo, né, em que era sobre racismo e não tinha nenhum representante negro para falar, eu acho que pontuar coisas como essa é preciso sim, mas é preciso ir além. É preciso também fazer essas pontuações no dia a dia, dentro das casas espíritas, as quais nós frequentamos. E isso eu acho que cabe a negros e negras e a brancos também, que têm essa compreensão e essa percepção. Porque, veja, foi colocado aí que os formadores de opinião, as estrelas, porque o espiritismo está cheio de estrelas, né? Se na Igreja Católica tem santos, nós temos os palestrantes, que são quase como santos também. Ai de você se dirigir uma crítica a uma fala de qualquer um desses shows, nem que em umas, né? Mas é mais homens, viu, Gisela? Ainda é mais homens, mesmo os dois negros que foram citados aqui são homens, então o funil para as mulheres é ainda mais apertado e mais difícil. Se você é mulher e negra, é mais difícil ainda, porque o movimento espírita também sofre do machismo estrutural. São pessoas que poderiam estar trazendo, essa discussão, mas não vão trazer. Eles não trazem, nem vão trazer. Então, nós é que precisamos fomentar isso, nós é que precisamos dar visibilidade e criarmos os nossos próprios espaços de representatividade. Não dá para ficar, gente, esperando ser autorizado. Eu aprendi, né, como mulher que tira leite de onça, como me disseram uma vez, que eu gostava de cutucar a onça com vara curta, tirar leite de onça e outras coisas mais, que se você ficar esperando que lhe autorizem a você ocupar o espaço que é seu de direito, você nunca vai ocupar. Então, nós precisamos empurrar o pé na porta, abrir e tomar conta do palco, do microfone, e criarmos os nossos próprios espaços de fala e criarmos a visibilidade e a nossa representatividade, porque é desta forma que outros, negros e negras, vão nos ver, vão nos ouvir, vão nos ver neste lugar. E aí sim a gente consegue fazer com que isso se movimente, porque representatividade é isso. Quando uma menina vê Maju Coutinho conduzindo um telejornal, ela se enxerga e ela enxerga a possibilidade dela também. Então, isso é que nós precisamos fazer no movimento espírita. Volto a dizer que nós precisamos criar esses espaços e não aguardar que ninguém nos autorize a isso. O espaço é nosso, e nós precisamos ocupá-lo. Acho que o caminho é esse para que a gente possa superar essa questão da falta de representatividade de negros e negras, né, no movimento espírita. Oi. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre tanto a palestra, a live de pessoas brancas falando de racismo e que apontam racismo reverso, quanto o caso da palestra de Dia das Mulheres feita por homens, é no mínimo vergonhoso. E eu realmente me pergunto quem acha isso uma coisa aceitável? Quem consegue achar isso uma coisa normal e aceitável? Porque você, pessoa branca, você, homem branco, legislando pela dor de uma outra pessoa. Isso é inadmissível. E eu acho mais assustador a falta de ética, a falta de noção de que isso aconteça, quanto quando a gente se cala. Então, são coisas que não podem ser aceitas, porque, de novo, é você inviabilizar a dor do outro, é você dizer que o que o outro tem a dizer não é importante.
É você idolatrar homens brancos, showmans que cobram valores absurdos para uma palestra e você tirar para que essas pessoas falem da dor do outro. Isso é inadmissível. E o nosso papel é cobrar, e é posicionar e escancarar o quanto isso é absurdo. Isso ultrapassa o absurdo. Tanto da falta de ética, da falta de moral, da falta de empatia com o outro. E a doutrina se baseia em quê, gente? O que Jesus disse o tempo inteiro? Ame seu próximo, como a si mesmo. Quando eu faço isso, eu não estou amando meu próximo. Eu estou simplesmente reforçando os meus próprios preconceitos. E o grande problema da doutrina é isso. As pessoas não querem fazer manutenção dos seus privilégios. Elas não querem entender que elas podem colocar esse privilégio para trazer a outras pessoas, já que, em teoria, estamos todos a caminho da luz, para que avancem. Mas não, você faz manutenção de privilégios. Eu não é nem dar a voz, porque essas minorias elas já têm voz. Eu simplesmente roubo esse protagonismo, porque não tem outro nome além disso, de roubo de protagonismo, para que, olha, eu continuo como a classe dominante, eu continuo fazendo a manutenção do meu privilégio, o meu lugar de fala, que não corresponde à verdade, porque às vezes eu imagino que as pessoas têm muito medo de se entenderem como parte do problema. E aí o que elas fazem? Elas reproduzem mais problemas ainda. Elas continuam reforçando todos esses problemas. Então eu trago um homem para falar sobre mulheres, eu trago pessoas brancas para falar sobre racismo, coisas as quais, por mais que você pesquise, eu não tenho tanto certeza dessas pessoas que estavam envolvidas eram pesquisadoras do cenário. Por mais que se pesquise, você tem que trazer alguém que vivenciando isso. Porque é muito fácil eu chegar do alto do meu privilégio porque todo mundo tem algum privilégio, do meu alto privilégio de mulher de classe média, e falar da dor de uma mulher preta periférica. Eu não tenho esse direito. É o meu momento de ouvir, entender e como eu posso ajudar a melhorar isso, a tornar uma sociedade mais inclusiva. Então, assim, é mais que lastimável essa postura. E para a gente sobra o papel de cobrar. Não tem como a gente continuar fechando os olhos para isso. É escancarar o quanto isso é absurdo, o quanto essas pessoas se dizem espíritas, se dizem evoluindo, se dizem moralmente, intelectualmente superior. Isso só denota a inferioridade, os preconceitos. E o quanto você acha que é um espírito evoluído e vai para nosso lar, e a gente sabe que talvez não seja o seu lugar ali. Porque você está reforçando preconceitos, de novo. A gente não vai a lugar algum, nem como espírita, nem como sociedade, enquanto a gente continuar reforçando esses papéis. De novo, a casa espírita é um ambiente racista, porque a sociedade é um ambiente racista. A gente precisa trazer essas pautas para a discussão, e essa conversa nunca é uma conversa fácil. É uma conversa dolorosa, e ela tem que ser dolorosa, porque ela já nos dói, e dói na nossa pele, há quanto tempo? Desde que o mundo é mundo. Então a gente tem que trazer sim, não é nem o dedo, enfiar o braço inteiro na ferida e rodar 2 vezes para que essas pessoas entendam qual é o papel. O papel não é o de roubo de protagonismo, o papel é o de aliado, de fazer essas pautas chegarem muito mais longe. E assim, mesmo pesquisadores nas questões raciais, ainda assim precisam do seu objeto de estudo para falar. Então, é inadmissível. Acho que não tem muito o que dizer além disso, de o quanto a gente está atrasado e o quanto denota que o quanto inferiores somos ainda. Ou eles, né? Perfeito. Bom, estamos chegando no final, mas, assim, deixar registrado que nós 5, nós todos que estamos aqui, espíritas à esquerda, estamos nos propondo a fazer diferente. Vamos sim dar mais voz a nós, mulheres, homens, pretos, homossexual, tudo. A gente vai dar voz a quem não tem voz. Nós vamos promover sim. Eu não sei nem se eu gosto mais de usar esse termo progressista. Eu quero usar mais o termo renovador. É como o Bel falou, nós temos que renovar esse movimento espírita mofado, né, Bel? Bolorento que está aí. Isso não nos representa. Isso não nos representa e não vai nos representar nunca. Nós não vamos cultuar Kardec,
nem quem quer que seja encarnado ou desencarnado, porque nós sabemos que todos são homens, espíritos em evolução, com suas contradições, com suas imperfeições. Brancos, meus amores, amados, obrigados que nos defendem, que lutam por nós, mas vocês não podem representar a nossa fala. A nossa fala é a nossa fala, assim como a fala das mulheres é a fala das mulheres. E nós temos que ter a nossa voz, né? Não podemos apagar realmente também as provas dos crimes racistas, como não apagam das provas dos crimes nazistas. Nós temos que ter as provas para, quando olharem para a cara da gente, dizer: deixa de mimimi, racismo não existe. Aqui no Brasil, racismo não existe. Leiam depois, se vocês puderem, um texto que saiu da BBC, por agora, de Alexandra Louras, a consuleza francesa de São Paulo. Meu Deus do céu, que maravilha! Ela fala exatamente do racismo, né, social e econômico. Então, a gente tem muito tema para falar ainda, a gente precisa falar sobre essa questão de colorismo, né? Eu posso dar a alguém o direito de dizer se eu sou ou não sou preto? Quer dizer que alguém vai poder dizer quem é preto, quem não é, pela tonalidade da pele, como o Adson citou, né? Nós temos que falar sobre esse racismo reverso, e nós temos que falar, sim, sobre todas essas coisas que nos incomodam, e sobre todas essas coisas que nós estamos vendo que estão erradas no movimento espírita. E não temos que nos incomodar com o debate, nem com a tradição, nem que está errado ou não está errado. Se está errado, vamos ver o que está errado e vamos tentar consertar. Vamos nos unir, vamos lutar para que todos tenham o que Jesus pregou. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos querer que é como a Kelly falou, eu estava falando isso hoje com meu sobrinho. Eu não posso falar pela mulher pobre periférica, porque eu não sou pobre, eu não sou periférica, eu nunca passei fome. Eu nunca tive a necessidade, eu nunca tive a dor de uma mulher dessa. Então, as pessoas têm que falar. As pessoas têm que ter o direito de falar. E, se for o caso, nós temos que trazer essas pessoas para falar, para serem ouvidas também, né? A gente está terminando, e agora eu vou pedir para vocês que falem um pouquinho sobre... Façam suas considerações finais, ok? Então, vamos começar na mesma ordem. Agradeço a todos. Gente, só um minutinho, que eu prometi para minha sogra que eu ia mandar um beijo para ela. Dona Zete, te amo. Senão, você sabe como é que é, né, gente? Considerações finais com vocês. Beijo. Vou aproveitar também e dar uns parabéns para minha irmã Gabriela, que está fazendo aniversário hoje. E agradecer a todos, né, as perguntas pertinentes, as colocações foram muito enriquecedoras, e que esse debate seja aceito de uma forma mais fraterna possível, né, e que seja o início de muitas outras mudanças, né, e debates que virão, que possam ser um germe de um movimento mais amplo, né, de uma articulação em rede. E, enfim, eu acho que o espiritismo se enriquece muito com esse tipo de debate, está precisando muito realmente de renovação, transformação, né, e que seja também um movimento também muito mais popular, né? É isso que a gente também precisa, e agradeço novamente, e uma boa noite a todos. Eu vou também nessa onda aí de mandar um beijinho. Vou mandar beijinho aí para minha esposa, e para minha esposa Morgana, e para minhas filhas Raíssa, Larissa e Rebeca. Rebequinha, te amo. Bem, primeiro, outra coisa que eu gostaria também de lembrar é que a gente também está aqui temos os grupos de espíritas à esquerda regionais, né? Estão em grupos de WhatsApp, e alguns grupos estão realizando estudos e tudo mais. Quem quiser participar, procura aí a página do Espírita da Esquerda aí, que a gente vai estar à disposição para estar colocando vocês também, né? Aqui a gente conseguimos ter vários estudos aqui, no grupo do Rio Grande do Norte, graças a Deus, uma participação constante de Mônica e Sérgio,
E convido também as colegas aqui que, quando quiserem participar das nossos estudos, venham também, que eu acho que a gente tem que estar interagindo e fazendo exatamente isso daí. Exatamente esse ponto que eu queria falar, que é, eu vim aqui como um aprendiz, estou aprendendo. Obrigada, Gisela, obrigada, Isabel, obrigada, Kelly, obrigado a todos aí que participaram, tá? Foi maravilhoso. Aprendi bastante com vocês. Beijão no coração de vocês. Gratidão, né, por esse espaço aqui, esse diálogo maravilhoso. Muito obrigada, Gisela, por suas palavras. Adson, Kelly, Moniquinha, muito obrigada pela condução do trabalho. Sérgio Maurício, que está aí nos bastidores operando as coisas também, minha gratidão, né? Gratidão a Isupério, maravilhoso. Eu já tinha assistido o seu vídeo, amei, achei fantástico. Muito obrigada a todos vocês, todas e todos, e tudes, que estão nos ouvindo, né, e participando ativamente. O pessoal está aqui só mandando mensagem, eu fico tentando acompanhar, mas não consigo, porque vocês escrevem muito. Então, a minha mais profunda gratidão por esse espaço, e acho que nós não podemos seguir no movimento espírita sem fazer uma releitura, sem uma atualização, para que não caiamos na tentação do dogmatismo, do engessamento. E essa questão do racismo, ela é uma das questões, dentre outras, que precisam ser debatidas, discutidas, e se interessa a todos nós. Então, eu quero deixar aqui aberta a possibilidade de outras conversas. Não foi esgotado, existem muitas coisas para dizer, né? Eu gostaria, inclusive, de falar sobre os danos psicológicos. Como terapeuta, eu gostaria de falar dos danos psicológicos que o racismo estrutural traz em todos nós, né? Todos nós temos muitas dificuldades em relação à autoestima, em relação ao complexo de inferioridade, né? Porque não é brincadeira uma criança de 6 anos já ser discriminada pela cor da pele e não poder ser anjo por causa da cor da pele. O que isso marca, o que é que isso vai repercutir futuramente, né? Na nossa dinâmica psíquica e na forma como nós vamos nos perceber e perceber o outro, e até a gênese dessa negação, né, do ser negro, como a Adson trouxe, é uma negação, porque quem é que quer ser algo que é inferiorizado, que é humilhado, e que está sempre colocado como no último lugar na nossa sociedade. Então, acredito que precisamos, e nós que estamos com essa disposição de falar, de nos expor, de colocar a cara mesmo, porque eu sou dessas, entendeu? Se não me der o microfone e o palco, eu empurro, abro, pego na raça, e quero continuar falando, estou aqui disponível para a gente construir juntos, e acho que em Salvador é urgente, porque se existe uma cidade com negros e negras, é Salvador. Então, nós, aqui de Salvador, o Espíritas à Esquerda de Salvador, precisamos urgente dar continuidade a esse debate, e precisamos também, claro, a nível nacional, dar continuidade a isso. Então, muito obrigada, a minha mais profunda gratidão, e vamos para a vida, porque a luta continua. Acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, muito o convite de estar compondo uma mesa com tantas pessoas incríveis. Acho que é sempre muito rica essa troca. A gente fala, a gente aprende, a gente sai sempre uma pessoa muito melhor. E estamos todos a caminho da luz, no fim das contas. A gente não pode deixar passar, a gente precisa continuar falando e debatendo com frequência, com constância. Não vamos lembrar de negro só em novembro, a gente tem um ano inteiro aí para combater o antirracismo. E o que eu deixo de recado para todos é que é obrigação do verdadeiro espírita ter um papel engajado nessa luta antirracista. Porque eu não tenho como falar de evolução, eu não tenho como falar que estou evoluindo quando eu não me condoo com o outro, quando a dor do outro não me toca. Então, sim, todo mundo tem um papel, porque racismo é coisa de gente branca. Então, você tem o papel de ouvir das pessoas negras, replicar junto entre os brancos e cobrar a voz. Então, é olhar, cadê o palestrante? Cobrar a tua casa espírita. Cadê o palestrante negro falando? Cadê a mulher falando? Cadê o LGBT falando? Onde estão? Qual o papel? O papel da pessoa espírita, da pessoa espírita é só como passista, quietinha, ali trabalhando no braçal. E onde estão esses papéis? Onde estão na diretoria? Enquanto não questionarmos, não teremos uma sociedade melhor.
E é papel individual. Eu só mudo a sociedade quando eu mudo a mim mesmo. Aí você pode, como você, se você quiser chamar isso de reforma íntima, excelente. Muda a si mesmo, muda o seu meio, mudamos a sociedade, tornamos o mundo melhor. Não adianta ficar só ali falando, porque quando a Terra for um planeta de regeneração, se você não está trabalhando ativamente para essa regeneração. E falar de responsabilidade social, falar de questões raciais, é fazer parte dessa regeneração. E acho que para finalizar, eu queria deixar um beijo para os meus companheiros de mediunizados, a Michelle e o Anderson, que são grandes aliados dentro da nossa causa, e convidar todos, porque a gente não pode sair sem fazer jabá, a seguir o Mediunizados. Nós somos um podcast, a gente fala de espiritismo, a gente não tem fala mansa, a gente enfia o dedo na ferida e torce. Nós somos @mediunizados no Instagram, e lá tem link para o nosso podcast em todas as plataformas. Perfeito. Vou seguir, não seguia não, viu? Vou seguir, viu, Kelly? Muito legal. Sigam também nós, espíritas à esquerda. Claro! Nós, espíritas à esquerda, né? O Sérgio está no lugar dele hoje, que é na técnica, porque ele é um homem branco, então não tem voz ele hoje aqui, ele só dá apoio, né? Que bom que ele entendeu esse papel e está nos ajudando nesse momento. Então, ele vai colocar aí as nossas redes sociais, nos sigam, é importante para a gente, divulguem, e vamos nos comprometer aqui em debater mais. E Kelly está certa, não é só novembro, não. A gente precisa estabelecer uma periodicidade, né, e fazer com mais frequência, tocar mais na ferida, né, Kelly? Empurrar o dedo na ferida mesmo, e se for o caso, até abrir bem para que a gente possa, de fato, extirpar esse câncer que é o racismo, que a gente tem que conviver, e nós que somos, desde criança, convivemos com isso. Eu esperei 50 anos para soltar meus cabelos, gente. Opa, aí, era um terror, uma coisa doida, mas, graças a Deus, hoje eu fico feliz quando eu vejo na rua que nós nos libertamos, né? Nós nos libertamos. E vamos em frente. Boa noite a todos. Agradeço profundamente, de coração, a audiência, a todos e aos meus camaradas espíritas à esquerda. Nós estamos em 18 estados, e Portugal também, viu, gente? Espíritas à esquerda já está em Portugal, já temos um grupo de Portugal. Então, entre lá na nossa rede, fala que quer montar, procura saber se tem no seu estado, se não tiver no seu estado, se você tem interesse em criar a rede no seu estado, e vamos estudar e vamos nos preparar para criar um novo movimento espírita sem bolô, sem mofo e sem retrocessos, e sem racismo. Beijo, tchau, gente, boa noite.